era o Nível? Na minha cabeça eu via o Nível como uma armadura minha. Isso é uma coisa que me perturba bastante, assim. Não que eu tenho raiva dele, não, pelo contrário. Você percebeu que eu falo dele como se, porque pra mim é como se fosse um amigo que foi embora. Mas o Nível foi um cara legal, foi esforçado. A gente era uma dupla bacana. Hoje eu consigo me ver no espelho. Não tenho o corpo que eu quero ter, né? Ainda sou bastante musculosa. A Alice né? Eu sou mais, agora estou mais espontânea, estou mais aberta, estou mais alegre, estou mais olhando a vida de uma forma diferente, né? Então assim, estou mais alegre, bem mais feliz. Lógico que assim, tirando as perdas, as coisas, eu estou bem mais feliz, muito mais feliz. Foi um processo muito doloroso, assim. O início da transição foi complicado, bem complicado. Não foi nada fácil, né? Não foi... Mas foi uma coisa que já vinha se arrastando por anos, eu vinha me arrastando nesse processo, né, de assumir, não assumir. Isso pode causar isolamento, ansiedade, depressão, e acho que o pior cenário seria suicídio, né? A pessoa tirar a própria vida. Assim como também o uso abusivo de substâncias psicoativas, alcoolismo, dependência, né, de algumas drogas, enfim. Pela dificuldade de enfrentar a realidade, lidar com esses sofrimentos, mas com certeza grande parte desses sofrimentos é causado pelo preconceito da sociedade, né? Então é aconselhado o acompanhamento psicológico durante todo o processo. Estamos inclusive, né, junto ao Conselho Federal de Psicologia, construindo uma nova normativa para que já existe uma normativa de 2013, né, para que esse acompanhamento psicológico ele não seja obrigatório no sentido de que para conseguir a cirurgia passe pelo acompanhamento psicológico, que daí ele invalida o processo terapêutico, né, porque não se estabelece uma relação de confiança ali no processo terapêutico, e a impressão da pessoa que vai buscar essa ajuda é de que ela precisa se portar de tal forma para que o psicólogo valide a vivência dela. Mas, na verdade, não. O psicólogo não interfere na validação da vivência da pessoa. A pessoa é trans, a questão do acompanhamento é para fortalecer e para ajudá-la na escolha, né, na decisão consciente do caminho que ela vai percorrer nesse processo de transexualização. O início foi bem complicado, assim, porque não acordei num dia assim, vou virar mulher. Foi porque foi num processo, eu estava em depressão, já passava o dia chorando e não aguentava mais. Aí eu sabia o que era, eu tinha que falar com a minha esposa. Foi dolorido para ela também. Ela aceitou, claro, a gente se entende muito bem, então, né, a gente tem uma filosofia budista de procurar entender, de procurar, né, se harmonizar, então, mas é um processo complicado, tanto para mim quanto para ela, porque ela, de certa forma, perdeu o marido, né? A gente tentou uma adaptação. Ela tentou, mas ela é hétero, então é um processo difícil para ela isso, né? Então eu respeitei a opinião dela e a gente está como amigas, tanto é que ela mora aqui comigo. É difícil, não é fácil, porque assim eu sinto muito, sabe? Eu sinto mesmo de falta, eu sinto, né? Então uma relação foram 23 anos de casado. Você ainda ama ela? Gosto, amo ela. Então é meio complicado.
Assim como Alice, algumas pessoas buscam conforto e entendimento na religião. Mas isso pode mesmo ajudar? Eu entendo que ajuda, né, dependendo do contexto, se for um contexto acolhedor. Né? Tem algumas religiões que podem vir a entender a transexualidade assim como homossexualidade como algo não saudável, né? Ou não aceito perante algum contexto religioso. Então, se o contexto religioso é acolhedor e não recrimina ou discrimina essa vivência, sem dúvida é saudável, né? Porque é uma forma de também... o ser humano é complexo, né? Então tem a questão da mente, do corpo, da espiritualidade. Então a satisfação plena, segundo a OMS, né? Assim, a saúde plena envolve vários elementos, envolve a espiritualidade, o trabalho, o lazer, né? Questões do corpo físico e da psique também. Nam-myo Renge Kyo, Nam-myo. Porque como a gente é budista já há muito tempo, não tem influência nenhuma, assim, não pode, é errado, sabe? Não tem esse tipo de coisa, nunca teve. Então, eles aceitaram tranquilo. A minha família sempre foi de boa, assim, é uma família italiana normal, a gente tem aquelas coisas né, de irmão, né, eu não tenho mais pais, mas quando eu contei, eles reagiram de boa, tranquilo, assim, sem problema nenhum. Com a minha família, sem problema nenhum, com meus irmãos. Com a minha filha, é lógico que ela tem aquela coisa da visão do pai, mas também entendeu, né? O primeiro dia ela, na hora assim, ela chorou, mas depois perguntou para minha esposa o que ela achava, falou tudo bem. Aí no outro dia ela já estava tirando sarro de mim, né? Porque eu já tinha que dividir as coisas com ela. Então, tá tudo bem. Meu filho mais novo também entendeu super de boa. Hoje eu perguntei, teve até uma cena da novela onde tinha, né, as drag queens e tinha um menino. E aí a gente viu a cena, eu vi que ele estava olhando, eu perguntei, né, para ele: filho, você tem orgulho do papai? Porque ainda eu tenho essa relação, ainda, porque eu acho que é uma função. Essa função de pai dele eu não vou perder. Aí ele falou: não, claro, pai, eu amo você. Então, assim, é a melhor possível, né? Então eu acho que vai ser a melhor possível. Vai ser uma pessoa super humanista, tanto o Edson quanto a Vitória. Mas é que quando a gente fala transição, a gente põe uma data, né? Mas na verdade foi bem antes, porque até essa coisa de vai, não vai, vai, não vai, você tem os altos e baixos, tem as coisas. Então eu já tinha uns quase 5 anos que eu vinha sofrendo assim e de 1 ano, 2 anos pra cá foi terrível, questão de depressão A questão do nome social, qual era o seu nome antes? Nívio Benedito Dolfini. Nívio, agora é? Alice Benedita Dolfini. Benedita vai ser por causa da minha mãe. Ainda é um nome social que eu já estou usando em departamentos, alguma coisa, postagem. Eu tenho que ter um tempinho ainda vivendo como Alice para poder, porque é muito recente. Então quando eu ver que eu já tenho tempo, eu vou dar entrada. Já vou dar entrada em todo o processo. Hoje a justiça encara com uma maior tranquilidade, né? É lógico que a gente ainda tem muito a conquistar, ainda precisa-se muito divulgar esses direitos, porque tem muitos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e muitos advogados também que não têm muito conhecimento específico dessa matéria, né? Só que se você for avaliar essa discussão dentro do Poder Judiciário há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, era muito mais difícil. Hoje existe um número maior de processos pedindo essa mudança e também um número maior de decisões favoráveis.
Porque antes os juízes eles tinham uma restrição muito grande em autorizar. Eles acabavam autorizando só naqueles casos em que de fato a pessoa tinha feito a cirurgia de mudança. Hoje nós temos muitos casos em que a pessoa não fez a cirurgia, porém conseguiu autorização do Poder Judiciário para fazer a mudança. Quando você vai ingressar com um processo no Poder Judiciário, existe uma série de requisitos que estão na lei, né? Então, no caso específico das pessoas trans que desejarem fazer esse processo, nós temos que colher os documentos pessoais da pessoa, nós temos que ter documentos no sentido, por exemplo, fotos, posts do Facebook, declarações de pessoas que conhecem ela ou ele, até para mostrar para o juiz como a pessoa era antes e como a pessoa é hoje, né? Então, nos meus processos, por exemplo, eu às vezes junto alguns posts do Facebook, até para mostrar para o juiz que o próprio perfil da pessoa no Face é um perfil diferente daquele que está no documento dela. E que os amigos do Facebook tratam a pessoa de forma diferente do que é o nome dela. Já cheguei, por exemplo, a juntar declarações de colegas de trabalho da pessoa, dizendo que sempre conheceu a pessoa enquanto Joana, não enquanto José, que é o que consta no documento dela, né? Já juntei fotos que mostrava a pessoa quando tinha 15 anos e hoje quando tem 25 anos, que já está com o corpo modificado. Quando a pessoa faz algum tratamento hormonal, eu sempre também junto os protocolos e os documentos desses médicos que acompanham a pessoa, algum relatório do psicólogo que acompanha ela. Então, assim, esses documentos, eles vão junto com o pedido que nós, advogados, fazemos para que o juiz analise, né, e veja o quanto é importante autorizar a adequação dessa identidade dessa pessoa para que ela possa exercer a sua vida com dignidade. Porque é muito indigno você não conseguir exercer os seus direitos de forma plena. Impor para esta pessoa que ela use o nome eternamente, que ela não concorda, que ela não se sente como tal, né? Então acho que é uma questão de respeito a essas pessoas. Bom, meu nome é Melissa, meu nome social, né? Mas eu não nasci com esse nome. Quando eu nasci, por causa de um detalhe, por ser menino, considerado na nossa sociedade, quem nasce com pênis é considerado menino, né? Me deram o nome de Emerson, né? Vivi muito bem minha infância. Na adolescência que eu me descobria diferente das outras pessoas, dos outros meninos, porque eu tinha muita atração, lógico, normal de um menino, adolescente, atração por meninas, mas não só atração física, erótica, sexual, mas uma atração de querer estar na roupa delas e vestir, de ter o corpo delas, e achava isso muito estranho, né? Porque é complicado, né? Mesmo pra mim, na época, eu gostar de uma mulher e querer ser ou estar numa roupa de uma mulher ou me vestir com. Mas antes disso também eu já gostava, que eu lembro de uma época que eu gostava de entrar no quarto da minha mãe e usar o salto dela, uma parte de roupa, né? Não entendia o que era aquilo, achava aquilo gostoso, me sentia bem, mas sabia que era errado, sabia que eu não podia revelar aquilo para ninguém. Como não revelei, né? Fiquei por anos da minha vida, até depois do final da adolescência, veio também a internet, aí o acesso à internet, eu comecei a pesquisar e eu entendi que eu era uma transgênera, né? Os outros vários nomes que tem, transexual, travesti, crossdresser, esses são os outros rótulos que existem, né? O transgênero seria uma palavra que engloba tudo, né? Qualquer pessoa que transita ou transiciona ou transgride a sua questão de gênero ao nascer, né? E é bem isso, assim, resumidamente foi isso, né? Mas durante esse período estudei, tenho várias habilidades e continuo com elas, né? Mesmo sendo uma transgênera. Isso também foi difícil também, porque eu achava que ainda, como qualquer, na nossa sociedade, a mulher não pode fazer isso, aquilo outro, né? E é ridículo, né? Então as habilidades que eu acabei tendo como menino, como mecânica,
me formei técnica em desenho mecânico, trabalhava com pintura, servi aeronáutica, né? Então tentava viver minha vida de menino, né? Achando que uma mulher não podia fazer isso, que eu estava bem enganada, né? E só depois realmente estudando, tentando me conhecer, que eu percebi o que eu era, uma transgênera, na palavra hoje correta, né, usada. Eu lembro de muito nova já flertar, já ter prazer em utilizar uma peça de roupa feminina, mas isso você acaba escondendo porque você acha errado, os pais acham errado, a sociedade acha errada. Como é que eu enfrentaria tudo isso? Então eu escondi, eu fui escondendo, e aquilo ali era um prazer meu, era uma brincadeira minha, bem pessoal, ninguém sabia. Só que chega um momento que é complicado, chega um momento que você percebe que você não consegue mais sair e aquilo te deprime. Tanto que na psicologia fala que ser transgênero, a transexualidade ou a transgenia, né, ela não é uma doença em si. Você fica doente porque você não consegue revelar isso numa sociedade, porque é a sociedade que reprime, não é eu que sou errada. É toda uma sociedade que fala, não, você é errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então se você for uma travesti, né, num termo pejorativo, então você vai ser uma prostituta, você vai ser isso, você não vai poder fazer aquilo outro. Então isso te angustia, né? Isso que te causa muito mal. Não é o saber que você é, que realmente você gostaria de ser uma outra pessoa. Isso é um processo difícil, doloroso em certos momentos e também demorado. Demorado porque você tem que ponderar uma série de coisas, né? Inclusive, por exemplo, a perda de contato com meus pais, como aconteceu, né? Talvez eu demorei muito tempo em transicionar, em assumir a minha condição transgênera, porque eu sabia que eu ia perder o contato com meus pais, né? Então eu tive que me fortalecer, me manter, ter a minha estrutura financeira e mais psicológica também, né? Não é fácil, mas também é muito gostoso, é muito prazeroso ao mesmo tempo, porque a hora que você se descobre, eu me sinto muito bem, assim, né? É o meu verdadeiro, né? É o eu verdadeiro, né? Que está aflorando, que é isso, né? Que é a Melissa, né? A gente conheceu quando era praticamente pré-adolescente. Ela tinha uma banda no bairro onde a gente morava. Eu fui num concurso de Miss Secap e ela estava tocando bateria lá. Foi a primeira vez que eu a vi. Depois a gente foi crescendo juntos, né? Nas festas que tinham no bairro, a gente se encontrava com alguns amigos em comum. Até que um dia a gente se encontrou numa quermesse. Quermesse tem muito a ver com a nossa vida, a gente tem muita história em quermesse. E a gente se encontrou nessa quermesse e depois de alguns anos, novamente, ela abriu um estúdio com o meu irmão, um estúdio de tatuagem, e a gente passou a se conhecer melhor. Foi uma coisa muito gradativa, né? A gente foi conversando isso desde o início do namoro, a princípio mais como um fetiche, e aos poucos ela foi revelando que era uma coisa mais pontual mesmo, né? Era uma coisa que fazia parte da vida dela, da essência dela, e no caso dela não era uma opção, né? É uma característica própria dela. No meu caso seria uma opção, porque eu teria a opção de viver minha vida, seguir minha vida com outras pessoas ou de manter o meu relacionamento. Quando ela firmou mesmo que queria fazer essa transição, não só dentro de casa, mas no olhar dos outros também, a princípio era através das palestras, né? Era como se fosse uma alegoria que fazia parte do que estava sendo abordado. Eu sempre tive muito medo da violência, e esse período que eu passei em São Paulo tratando de uma cachorrinha nossa, ela meio que aproveitou, não que eu pudesse proibir, porque era uma coisa dela, a gente não tem o que bloquear, o que proibir, porque não era uma coisa que vinha de mim, era uma coisa dela, e só ela teria esse direito de escolher continuar vivendo na clandestinidade só entre a gente ou expor isso para a sociedade.
Quando ela apareceu em São Paulo, que justamente ela foi tocar nessa banda que a gente se viu pela primeira vez, depois de anos eles se juntaram para fazer um revival, e ela apareceu montada já com o cabelo tingido, já com as roupas femininas, e o que eu pude fazer foi realmente aceitar. A gente conversou, é uma relação como qualquer outra, não tem diferença alguma. O que eu gosto muito de dizer, que se eu tenho sorte na vida, foi de conhecer ela, que é uma pessoa extremamente inteligente, amorosa, sensível e que conseguiu entender. Não faz como o comum na sociedade, que o primeiro desafio de uma diversidade, a pessoa se afasta e expulsa para a rua, né? No caso dela, ela acabou compreendendo e a gente foi experimentando essa nova relação. Nós evoluímos muito em alguns direitos, né? E ao evoluir nesses direitos, nós também percebemos que a sociedade caminha junto, evolui junto. Ela busca, na verdade, trazer para essas pessoas um conforto maior, uma condição de vida melhor. Mas, por outro lado, nós temos muitos desafios, né? Que desafios são esses? Desafios dessas pessoas não serem constantemente agredidas, principalmente a questão da transfobia. Existe uma versão, existe uma imagem muito ruim com relação à pessoa trans, que às vezes é colocado pela sociedade, né? Não se entende que aquela pessoa tem que ser respeitada na sua dignidade, nos seus direitos. E muitas pessoas são transfóbicas ou homofóbicas porque de fato desconhecem os direitos ou porque foram criadas numa cultura de violência, numa cultura de intolerância, né? O último dado estatístico que nós tivemos do ano de 2016 foram 326 pessoas LGBT assassinadas nesse país. Nos primeiros 4 meses do ano de 2017, nós tivemos aproximadamente 116 casos de pessoas LGBT também assassinadas e agredidas. Então, os índices são altos, né? A cada 25 horas uma pessoa LGBT é agredida fisicamente, verbalmente nesse país. Então, nós precisamos respeitar. Eu sinto muito medo. Hoje eu tenho medo de andar na rua, por exemplo, andar num lugar mais coisa, eu tenho medo. Eu não tinha medo, né? Apesar de eu confiar, que eu sei que um monte de coisa que eu aprendi de luta, mas hoje eu tenho medo. Hoje eu tenho medo. Eu achei que ia ser pior. Eu achei que ia ser bem pior, porque até assim, eu sofri uma coisa, alguém passou, me falou alguma besteira, assim, mais agressiva, mas eu passei e nem liguei. Que tem assim, por exemplo, eu entro no mercado, eu sei que tem cochicho, né? Tanto é que o mercado aqui me conheceu, foi o ano passado, a maioria me conheceu como, né, como menino. Então ver, pô, aquele era o machão, né? Aquele cara grandão que agora virou mulher, né? Então tem esses cochichos, eu percebo isso. Nas ruas as pessoas param, eu moro do lado de um bar, né? Então eu passo, o pessoal para. No começo incomodava mais. Hoje a gente aprende a não ligar muito. A gente, sabe, meio que desliga das coisas que acontecem em volta. De certa forma atrapalha, porque você perde um pouco a coisa da interatividade. Eu gostava muito de interagir, mesmo eu sendo meio fechador, né, eu interagia com as pessoas, eu olhava, eu gostava de olhar, eu gostava de ver as reações. Hoje eu já não, porque eu vejo o olhar, às vezes a pessoa olhando, porque assim, eu chamo atenção, né, então às vezes incomoda isso. O maior problema, eu lembro que ela questionou, foi a violência. Ela tinha muito medo, e eu também, né? Ainda tenho muito medo, mas eu evito os lugares, não saio, não que eu não saia à noite, eu toco bateria, quando eu saio à noite eu saio com a banda como baterista, mas
frequento, não fico por aí, né, buscando qualquer coisa, eu e elas, vamos sair. Não, a gente procura saber o lugar, a gente tem muito medo da violência, né? Porque o que vão dizer, né? Outra coisa que ela fala, mas o que vão dizer de gente? Já dizem, as pessoas dizem as coisas da gente, olham para você e já te julgam. Então não interessa, se a gente for viver a vida esperando o que as pessoas vão dizer, se as pessoas vão se agradar ou vai ser agradável, não, a gente não vive. Para tentar acabar com o preconceito, falar das diferenças é importante. Por isso, Melissa criou uma palestra que leva até as escolas. Eu trato de tudo, desde os conceitos sobre diversidade sexual, diversidade humana, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, quais são as diferenças. Aí eu falo um pouco também da história, o que é o grupo LGBT e as lutas políticas, né, por direitos. Falo um pouco sobre uma polêmica, que é o que é gênero, né, o que é ideologia de gênero, identidade de gênero. E no final dela eu falo também sobre questões políticas mesmo, né, e jurídicas também. Sobre quais são as leis que influenciam nosso dia a dia em relação a ser uma pessoa, entre aspas, diferente, né, que ainda a sociedade ainda nos classifica como diferente. E por que tem que fazer uma luta para conquistar esses direitos igualitários, né, que não são direitos de privilégio, que muita pessoa confunde. Nós queremos privilégio. Não, nós queremos igualar as leis que para uma pessoa heteronormativa, cisgênera, para ela é natural aquelas leis. E para mim, eu preciso lutar por ter os mesmos direitos. Mas ao fim de tudo, o que importa é o respeito e o amor entre as pessoas, para todos viverem em um mundo de paz. Eu nunca me interessei por mulheres, não sinto desejo, tenho até homoafetividade. Você é minha amiga, eu te abraço, te beijo, né? Então isso a gente tem, como todo mundo tem. Mas nunca me interessei por mulher, então por eu não ter interesse por mulheres, eu não me qualifico nessa questão. O fato de eu estar casada com uma pessoa trans não me torna absolutamente nada. Se alguém for achar alguma coisa para qualificar, eu não sei nem se existe, mas eu continuo admirando homens, gostando de homens e tendo relacionamento. Mesmo sendo uma figura feminina, para mim não existe essa diferença entre ser homem ou ser mulher. Eu, desde criança, sempre tive que a gente ama pessoas e não gêneros, né? Então, nunca aconteceu de eu gostar de uma mulher. Eu amo um homem que se transformou em mulher. Isso não quer dizer que eu vou terminar o meu relacionamento um dia e eu vou procurar pessoas trans, ou pessoas hétero, ou mulheres. Isso aí só o tempo vai dizer. Mas eu acredito que não. Eu continuo na minha condição hétero, só que nessa condição especial de ser casada com uma pessoa que transicionou. Eu amo a pessoa. Eu amo a Melissa, o Emerson, o nome que quiserem chamar. Eu amo o ser humano e não o gênero ao qual ele está se identificando ou já se identificou. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.